O primeiro jardim. Antes de qualquer som, existia apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que nem o tempo ousava se mover. E então Deus falou. E o que era vazio se encheu de luz. O que era trevas se tornou dia. E onde não havia vida, a vida começou a pulsar. Mas o maior mistério ainda estava por vir. Entre rios e árvores, entre o pó da terra e o sopro divino, Deus formou o homem, e dele fez nascer a mulher. Dois seres criados à sua imagem. Duas almas unidas pelo amor e pela obediência. Mas também dois destinos marcados por uma escolha. Porque foi ali, no Jardim do Éden, que começou a história de toda a humanidade. E até hoje, o eco dessa escolha ainda ressoa dentro de nós. Prepare-se para conhecer a verdadeira história de Adão e Eva. Um relato sagrado sobre criação, liberdade e queda, que explica não apenas o início do mundo, mas o início de tudo o que somos. Deixe o like, inscreva-se no canal e venha comigo até o primeiro amanhecer da Terra, onde o Criador falou e a existência começou. Capítulo 1. O sopro da criação, quando Deus formou o homem do pó da terra. No princípio, quando a luz recém-criada ainda brilhava como uma chama jovem sobre a terra, o Criador caminhava sobre o vazio que ele mesmo havia moldado. Os mares estavam em silêncio, os ventos ainda aprendiam a respirar, e a terra fértil aguardava, paciente, o toque da eternidade. Foi então que Deus decidiu formar o primeiro de todos nós, não a partir do ouro, não a partir das estrelas, mas do pó da terra, humilde, simples, silencioso, porque o que dá valor ao homem não é de onde ele vem, mas quem o toca. Deus curvou-se sobre o chão recém-nascido e moldou com precisão divina cada detalhe. As mãos que um dia trabalhariam, os olhos que veriam a beleza da criação, e o coração que bateria não por acaso, mas por propósito. E quando o corpo estava pronto, perfeito, mas imóvel, o Criador fez algo que nenhum ser havia testemunhado antes. Ele soprou. Um sopro que não era vento, era vida, era alma. No instante em que o fôlego divino entrou pelas narinas do homem, o pó se levantou, o barro se tornou carne e o silêncio ganhou nome. Adão, o primeiro, o início. A vida pulsava dentro dele não como um acidente, mas como um presente que carregava propósito, liberdade e uma missão: ser o guardião da criação que Deus havia preparado com tanto cuidado. Adão abriu os olhos e viu o impossível, luz que não vinha do sol, mas do próprio Criador. E ali, diante do homem recém-formado, Deus sorriu, porque tudo era bom. O primeiro passo da humanidade havia sido dado, mas a história estava apenas começando. Capítulo 2. O Jardim do Éden. O paraíso preparado para o homem. Depois de criar Adão, Deus não o deixou em um mundo vazio. Ele preparou para ele um jardim, não apenas um lugar, mas um paraíso vivo, construído com intenção divina. O Éden não era como as florestas que conhecemos hoje. Não era apenas bonito, era perfeito. Cada árvore, cada rio, cada folha existia no equilíbrio exato que só o Criador compreende. 4 grandes rios nasciam ali, levando vida, pureza e abundância para todas as direções da terra. A terra era fértil, como se tivesse sido tocada pelo próprio céu. E os frutos eram como joias feitas de luz. No Éden, o tempo não machucava, o sol não queimava, os animais viviam em paz. Não havia medo, nem dor, nem silêncio pesado. Havia apenas presença. A presença de Deus, que caminhava ali como um pai que visita o lar que preparou para o filho. Deus deu a Adão uma missão: cuidar do jardim, não como servo,
mas como guardião daquilo que era sagrado. Adão trabalhava a terra com alegria, colhia frutos sem esforço e vivia em completa harmonia com a criação. Mas apesar de toda a beleza, havia algo que o Criador sabia, algo que Adão talvez ainda não tivesse percebido. O homem era completo, mas não estava acompanhado. Havia um lugar ao lado dele, ainda vazio, e Deus, em sua sabedoria, decidiu que o Éden estava pronto para a próxima parte da história. Uma parte que mudaria tudo. Capítulo 3. A criação de Eva. Quando Deus trouxe a companheira perfeita. Adão caminhava pelo Éden cercado de vida. Ele observava cada criatura com atenção. Ele nomeava os animais e entendia o propósito de cada um. Mesmo assim, algo dentro dele permanecia vazio. Deus viu aquilo que Adão ainda não percebia. O homem tinha o jardim, mas não tinha alguém semelhante a ele. Então Deus decidiu completar a criação de um modo especial. Adão foi colocado em um sono profundo. O silêncio do Éden parecia aguardar um milagre. Deus se aproximou do homem adormecido com cuidado. Ele retirou uma costela do lado de Adão. A costela foi o fundamento para uma nova vida. Com perfeição, Deus moldou a forma da primeira mulher. Cada detalhe foi preparado com amor e propósito. Quando tudo estava pronto, Deus deu vida à obra criada. Eva abriu os olhos diante da luz do Éden. Ela era pura, bela e cheia da presença do Criador. Deus então apresentou Eva ao homem. Quando Adão despertou e a viu, reconheceu a conexão imediata. Ele entendeu que ela era parte dele mesmo. Ela era carne da sua carne e essência da sua essência. O encontro dos dois marcou o primeiro laço humano da história. Ali nasceu a união criada diretamente por Deus. Eva não era apenas companhia. Ela era parceria, apoio e complemento perfeito. O Éden agora estava completo com o homem e a mulher juntos. O propósito da criação alcançava sua forma plena. E o mundo respirava harmonia diante da presença de ambos. Capítulo 4. A árvore, a serpente e a prova. O Éden era cheio de vida e paz. No centro do jardim havia duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus permitiu que Adão e Eva comessem de todas as árvores, mas proibiu que tocassem no fruto da árvore do conhecimento. A ordem de Deus era clara e cheia de propósito. A escolha deles determinaria obediência ou desobediência. Enquanto o jardim vivia em harmonia, algo observava. A serpente caminhava com astúcia entre as árvores. Ela viu Eva sozinha em um momento silencioso. A serpente decidiu se aproximar com intenção enganosa. Ela fez uma pergunta para gerar confusão. Eva respondeu explicando a ordem de Deus. A serpente então distorceu a verdade divina. Ela disse que Eva não morreria se comesse o fruto. Ela insinuou que Deus escondia algo do homem e da mulher. Eva olhou para o fruto e o achou atraente. Ela sentiu desejo por aquilo que não lhe pertencia. Eva estendeu a mão e tomou o fruto proibido. Ela comeu o fruto, acreditando na mentira da serpente. Depois, ofereceu o fruto a Adão. Adão comeu o fruto por vontade própria. Os olhos dos dois se abriram imediatamente. Eles perceberam sua nudez e sentiram vergonha. O Éden não parecia mais o mesmo. A harmonia do jardim havia sido quebrada. Adão e Eva se esconderam ao ouvir Deus se aproximar. Era a primeira vez que o homem tentava fugir do Criador. Deus chamou por Adão com voz de pai. A vergonha tomou conta do coração dos dois. Adão culpou Eva pelo erro cometido. Eva culpou a serpente pelo engano. A desobediência trouxe consequências para todos. Mesmo assim, Deus mostrou cuidado e misericórdia. Ele fez roupas de pele para Adão e Eva. Ele preparou os dois para a vida fora do Éden. O portão do paraíso foi fechado. A humanidade começava sua jornada fora do jardim. Mas Deus nunca deixou de acompanhar seus filhos. Capítulo 5.
a herança da humanidade. Adão e Eva deixaram o Éden em silêncio. O mundo fora do jardim era diferente de tudo o que conheciam. A terra agora exigia esforço e trabalho. O frio exigia abrigo e preparação. A vida exigia escolhas e fé diária. Adão e Eva aprenderam a sobreviver juntos. Eles entenderam que o erro tinha consequências reais. Mesmo assim, Deus continuou olhando por eles. A presença divina nunca abandonou a humanidade. Adão e Eva tiveram filhos, e seus filhos formaram as primeiras famílias da Terra. A humanidade começou a se espalhar pelo mundo. Cada geração carregava memórias do Éden perdido. Carregava também a promessa de redenção feita por Deus. A queda não apagou o amor do Criador pelos seus filhos. Deus continuou guiando a humanidade com paciência. Ele ensinou, corrigiu e protegeu sempre que necessário. A vida após o Éden se tornou a grande jornada humana. Uma jornada marcada por desafios e esperança. Adão e Eva ensinaram seus filhos sobre Deus. Eles preservaram a história da criação e da queda. O sopro divino que deu vida ao primeiro homem continuou presente. Cada pessoa trazia um reflexo da obra de Deus no coração. A humanidade cresceu com erros e acertos. E Deus permaneceu fiel em cada época da história. O mundo mudou, mas a promessa nunca mudou. A promessa de que um dia haveria um caminho de volta, um caminho preparado pelo próprio Criador. A história de Adão e Eva não termina na queda. Ela continua na fé que atravessa gerações. Ela continua na esperança de reconciliação com Deus. Somos herdeiros da dor, mas também da promessa. A jornada da humanidade segue até hoje, e a voz que chamou Adão no Éden ainda ecoa. Onde estás? É o convite de Deus para que cada pessoa retorne a Ele. A história de Adão e Eva termina, mas seu eco continua. O Éden ficou para trás, mas a memória dele permanece viva. Cada pessoa carrega um pouco do início da humanidade. Carregamos a capacidade de escolher, carregamos a fragilidade da queda e carregamos também o amor de Deus. O Criador nunca abandonou seus filhos. Ele sempre chamou a humanidade de volta para perto. O mesmo Deus que formou o homem do pó continua agindo hoje. Ele continua guiando, fortalecendo e restaurando. A queda foi real, mas a promessa também foi. A vida fora do Éden se tornou nossa jornada espiritual. Cada geração precisa decidir como responder ao chamado de Deus. A voz que perguntou onde estás continua falando ao coração humano. É o convite para voltar para a luz. É o convite para lembrar quem nos criou. A história de Adão e Eva não é apenas passado. Ela explica quem somos e para onde caminhamos. Ela mostra que Deus sempre trabalha pela redenção. Ela mostra que o amor dele nunca falha. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas como esta. E compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o começo de tudo. Escreva nos comentários como você imagina o Éden. Eu vou estar lá lendo cada mensagem.